Essa é a aula de número 13. Nós estamos no módulo de hematologia, analisando a série branca. A gente vai continuar falando sobre os linfócitos reativos, agora exemplificando um hemograma com essas células presentes. Então a gente vê aqui uma leucometria de 6.700 leucócitos e aqui 700 neutrófilos, 4.000 linfócitos, exatamente no limite, né, da linfocitose, e aqui o alarme de linfócitos variantes. 28% de monócitos liberou esse equipamento aqui, 0,3% de eosinófilos e 1% de basófilos. Quando a gente, apesar daqui da indicação de linfócitos variantes, a gente vê que está no limite da gente considerar uma linfocitose, acima de 4.000. Quando a gente olha o gráfico, o que a gente está vendo aqui? Que a nuvem de linfócitos está conectada à nuvem de monócitos. Então, mostrando que o equipamento não conseguiu diferenciar bem essas duas células. Então, não há uma diferenciação nítida entre linfócito e monócito. E talvez esses monócitos aqui identificados pelo equipamento, com 28, quase 30, 29% de monócitos, talvez não sejam realmente monócitos, sejam linfócitos maiores que foram contados pelo equipamento como monócitos. Então, repara que não há uma separação nítida entre linfócitos e monócitos, mas o que é mais importante, talvez, nessa lâmina aqui, nessa amostra, não seja a linfocitose, seja alguma coisa que está subliminarmente colocado aqui, que seria a presença de neutropenia. Existe uma neutropenia muito importante, são 700 neutrófilos, isso é bem importante, é uma diminuição da quantidade de neutrófilo bem importante, e a gente está vendo aqui no gráfico onde a área de neutrófilo está praticamente vazia, não tem nada aqui, né? Então a gente está vendo que realmente houve uma diminuição importante de neutrófilos. A gente tem aqui células aqui acima, né, mais em vermelho aqui, mas a área de neutrófilo tá bem vazia aqui. Esse exemplo aqui, o mesmo exemplo, aqui 6,77, é o mesmo exemplo, mesmo caso, a gente vê aqui, chama atenção para os 60% de linfócitos, mas que corresponde ali ao limite superior da linfocitose. A hemoglobina mostrando alguma anemia, que vamos começar a avaliar o hemograma como um todo, né? Olhando aqui a presença de anemia, com 9 de hemoglobina, um volume puxado para cima, né, mostrando aqui uma discretíssima macrocitose, alguns equipamentos consideram acima de 96, e aqui a plaqueta também diminuída aqui embaixo, 83.000 plaquetas. Então, além da linfocitose, da neutropenia, da anemia, com características macrocíticas, existe também a trombocitopenia. Quando a gente vem olhar os gráficos aqui, provavelmente essa conexão aqui é representada por linfócitos reativos, isso aqui, essa não separação das nuvens aqui. Então, essa falta de separação, né, geralmente indica essa presença desses linfócitos maiores, né, de tamanho maior, que podem ser identificados pelo equipamento como monócitos, ok? E o resultado disso é que você tem uma falsa monocitose quando linfócitos maiores são considerados monócitos, ou uma falsa linfocitose quando alguns monócitos são considerados como linfócitos. De qualquer forma, um motivo para a gente olhar a lâmina com mais cuidado, fazer uma análise morfológica mais cautelosa. Esse outro exemplo aqui, o caso 10B, uma leucometria de 13.000 leucócitos com 1.600 neutrófilos, 10.000 linfócitos, correspondendo aí a 81%, então uma linfocitose considerável, uma quantidade de monócitos aqui. Esse alarme aqui significa, esse aqui significam que o equipamento teve dificuldade em identificar os monócitos, provavelmente esse F aqui é de células frágeis, né? Talvez essas células frágeis foram confundidas com monócitos, então leucócitos frágeis, e aqui dizendo que houve uma dificuldade de identificar
ou separar neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. O equipamento teve dificuldades em classificar as células. É isso que ele está te dizendo aqui nesse alarme. Quando eu venho olhar para o gráfico, eu vejo uma população, uma nuvem muito grande aqui de linfócitos, aqui a nuvem de neutrófilos, aqui mais presente, e aqui de monócitos. De novo, existe uma sobreposição das nuvens de linfócitos e monócitos, então mostrando que existe uma certa dificuldade aqui do equipamento fazer essa diferenciação. E ele alarma então a presença de linfócitos variantes, o aumento da leucometria, aqui a presença de células frágeis e a dificuldade em identificação na diferenciação celular. Então essa também é uma lâmina candidata aí a uma investigação um pouco mais precisa. A presença desse alarme de células frágeis está relacionada diretamente aqui a essa leucometria mais aumentada, a linfocitose, que nós já chamamos a atenção, 81,4% de linfócitos, o número de neutrófilos está diminuído, porém ainda está em números normais, acima de 1.500, abaixo de 1.500, a gente corre um risco de infecção por germe oportunista, a gente espera uma população de neutrófilos acima de 2.000, pelo menos, 2.000 neutrófilos por unidade de volume. Essa aqui está abaixo dos 2.000, mas não atingiu ainda um nível crítico. Quando a gente olha o gráfico com maior detalhe, a gente está vendo aqui essa confluência aqui das duas nuvens de linfócitos e monócitos. Então, provavelmente, a gente vai ter que ir para a lâmina olhar o que está acontecendo aí com essa amostra. A gente viu as linfocitoses pleomórficas, que são aquelas linfocitoses geralmente causadas por inflamação ou infecção viral. E agora a gente vai falar um pouco das linfocitoses monomórficas. Nesses casos, geralmente, essas manifestações estão associadas a doenças neoplásicas, doenças que nós chamamos de linfoproliferativas, ou seja, doenças neoplásicas da linhagem linfóide. Então, existe uma certa monotonia nas células. As células são muito parecidas. No caso anterior, você tinha aquele pleomorfismo, células de tamanhos diferentes. Aqui a gente tem a célula igual. As células são todas muito parecidas. Então, essa monotonia chama a atenção para a doença neoplásica. Então, você pode ter a leucemia linfocítica crônica, aí um exemplo disso, a leucemia de células do manto, a leucemia prolinfocítica com presença de prolinfócitos. Então, todas são células muito parecidas e elas vão se apresentar esse aspecto monótono. Então, quando a gente tem uma linfocitose monomórfica, a suspeita geralmente é de uma doença neoplásica. E nessas síndromes linfoproliferativas, a gente tem algumas células que devem ser relacionadas, devem ser citadas. Uma delas são os tricoleucócitos, são esses leucócitos, são células da linhagem B que apresentam esse citoplasma com essas projeções citoplasmáticas que se assemelham em algumas vezes a pelos ou a cabelos, então é chamada de hairy cell ou leucemia de células cabeludas, né? Então essas células são células malignas, células B malignas, e a gente deve relatar a presença dessas células e descrevê-las, né? A gente não vai chamar isso aqui de um linfócito reativo, e sim de um linfócito anormal, e fazer a descrição dessa célula, já que a nossa suspeita é de uma malignidade. A recomendação, então, é que esses tricoleucócitos sejam contados como linfócitos anormais e não linfócitos reativos, e essas características morfológicas descritas detalhadamente. Após a imunofenotipagem, apenas após a imunofenotipagem, essas células podem então ser chamadas de tricoleucócitos ou de células da hairy cell. Então, até lá, você vai simplesmente descrever as características morfológicas que você está encontrando. Você não deve chamar essa célula de hairy cell, a não ser que você tenha já uma imunofenotipagem. A presença de prolinfócitos, elas também são células, prolinfócitos podem ser B ou T, e a leucemia prolinfocítica, então, pode apresentar essas células prolinfócitos, onde a gente vê os nucléolos bem evidentes, né? Essa é uma característica dos prolinfócitos, a presença desses nucléolos bem evidentes aqui, ok? Então, de novo, a gente vai citar isso aqui como
um linfócito anormal e vai fazer a descrição morfológica dessas células. São células que parecem muito com os linfócitos mais maduros, algumas principalmente, especialmente, mas a gente vê que são células um pouco maiores, a cromatina é mais delicada um pouco, né? Não é tão condensada quanto aqui a célula mais madura. A célula também é um pouco maior, mas tem essa característica de apresentar um nucleolo muito evidente. Aqui são os prolinfócitos T. Esses, eles têm, o núcleo é mais irregular, ou pode ser até mesmo lobulado, né? Em algumas situações. Você vê aqui células com dois nucléolos, né? O citoplasma podem exibir algumas áreas mais claras, assim, mimetizando um vacúolo, né? Mostrando uma irregularidade no citoplasma. Repara que a cromatina é um pouco mais condensada, tá? E os nucleolos são menos evidentes ou são menos marcados que na linhagem B de modo geral, mas aqui nessa foto a gente está vendo os linfócitos bem nítidos dessa célula aqui, inclusive com 2 linfócitos bem nítidos aqui, essa aqui também, essa aqui com 1, 2, 3, aqui mais um esboço bem nítido, essa aqui também com 2. Então a gente vê uma quantidade grande de células com linfócitos, é bem bacana essas observações morfológicas sejam relatadas lá no momento do seu laudo. Então, você de novo vai chamar esse de um linfócito anormal e vai fazer a descrição morfológica no seu laudo para informar ao médico assistente o que você está vendo ali. É importante ressaltar que a gente não vai chamar essa célula de linfócito reativo, porque ela não é um linfócito reativo. Ela é um linfócito anormal com características malignas. Então tá lá, a recomendação é que esses prolinfócitos sejam contados como linfócitos anormais e as características morfológicas descritas detalhadamente no comentário. Não é necessário que você sugira que é um prolinfócito B ou um prolinfócito T. Isso só pode ser determinado no momento da imunofenotipagem. Os restos celulares são esses pedaços de células que podem ser vistas principalmente em algumas doenças particulares, como a leucemia linfocítica crônica, né? Essas células representam linfócitos frágeis, na maioria dos casos, que foram rompidas no momento da confecção da lâmina. É importante que essas alterações morfológicas sejam relatadas, a presença dessas alterações seja relatada no seu laudo. Aqui temos um caso aqui de restos celulares. Repara que o equipamento aponta aqui a fragilidade de leucócitos e no quadro de monócitos aqui é um paciente que tem 53 mil leucócitos com 48% de linfócitos. Então são 90% de linfócitos, 48 mil linfócitos em circulação. Não existe neutropenia, né? A série vermelha está normal e a plaqueta está diminuída, está aqui em 105 mil. Quando a gente vai olhar esse gráfico, a gente vê lá a nuvem bem grande de linfócito, uma nuvem de monócito pequeno, um basófilo bem representado aqui em negro e uma nuvem de neutrófilo aqui, eosinófilos aqui no cantinho em verde, ok? Então, a gente vê que a nuvem de linfócito está bem grande, bem aumentada, e a gente vai olhar a lâmina porque tem essa célula frágil aqui, esse alarme aqui de célula frágil. Quando o resto celular puder ser identificado, às vezes a gente vai olhar uma lâmina e vai ver uma célula rompida, uma célula destruída, em que a gente pode identificar. Um eosinófilo rompido, por exemplo, é bem frequente de você identificar. Nesses casos, você pode contar aquela célula. Se você puder identificar, você pode contar a célula. Quantidades aumentadas desses restos celulares podem ser encontrados frequentemente na leucemia linfocítica crônica. E nesse caso, a presença deve ser incluída no comentário. Então, você vai comentar lá no seu laudo presença de numerosos restos nucleares. Uma característica é a seguinte: você não deve chamar esse resto nuclear de mancha de Gumprecht, a não ser que você tenha diagnóstico firmado de leucemia linfocítica crônica. Essa também é uma recomendação deles. Você só vai chamar de leucemia, você vai chamar de mancha de Gumprecht se você tiver o diagnóstico firmado de linfocítica crônica. Caso contrário, você vai chamar de resto celular ou de resto nuclear. Então, se é um paciente de primeira vez ou é um paciente que você não conhece, você vai chamar de resto celular, mas vai fazer o relato no seu laudo.
Aqui, a linfopenia. O que é linfopenia? Quando a gente tem menos de 1.500 linfócitos por unidade de volume. Então, a gente vai caracterizar essa alteração patológica quando quantitativamente a gente tiver número de linfócitos aí abaixo dessa faixa, uma alteração quantitativa nesse nível. Quais são as causas de linfopenia? A gente tem que falar das infecções agudas bacterianas, tuberculose, por exemplo, podem causar linfopenia. Algumas doenças do colágeno autoimunes, como o lúpus e a artrite reumatoide, também podem cursar com linfopenia. A gente vai pensar na deficiências imunológicas de uma maneira geral, inclusive a infecção pelo HIV, cursam frequentemente com um número diminuído de linfócitos. A radiação, a quimioterapia, o uso de esteroides, como eu disse anteriormente, ele pode alterar enormemente a linfopoiese. Então, de maneira geral, o uso continuado de esteroides pode diminuir a quantidade de linfócitos, e neoplasias, como a neoplasia de pâncreas, também pode cursar com diminuição de linfócitos. Mais recentemente, a gente teve a experiência com a pandemia da Covid-19, mostrando que esse vírus, o SARS-CoV-2, ele é capaz de produzir também uma linfopenia importante. A maioria dos pacientes apresentou essa diminuição da quantidade de linfócitos, e essa linfopenia ela estava diretamente relacionada à gravidade da doença. Ou seja, pacientes com linfopenia mais marcada apresentavam uma evolução mais grave, pacientes com uma linfopenia mais discreta apresentavam uma evolução, um quadro mais brando. Então a gente não pode esquecer dessa novidade. Ficamos por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!